título da mensagem dessa noite é A Travessia pelo Vale de Baca. Nós vamos conhecer a história do Vale de Baca. Gente, que história linda, fantástica. Ao mesmo tempo, triste. O Vale de Baca é um vale de dor, é um vale de lágrimas. E ninguém quer atravessar por esse vale. E, porém, ele faz parte da caminhada. Ele faz parte do trajeto. E do Vale de Baca, o cristão não pode fugir. Porém, nos dias atuais, nós estamos vendo muitas pessoas fugindo do Vale de Baca. Amém? Vamos ler lá em Salmos 84, 6. Que passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Ai, que segredo maravilhoso que tem em cada palavra dessa tão pequena passagem. Amém? Pode fechar suas Bíblias. A palavra em hebraico baca significa choro. Então, Baca é um lugar de choro. É um lugar de tristeza. E quantos querem, voltar para trás? Eu não quero passar por isso. Porque muitos deduzem que a vida com Cristo é só maravilhas. A própria trajetória de Cristo, o Filho de Deus aqui, te responde isso. Que momento de alegria, de prosperidade, de maravilhas que teve Jesus? Nenhum. A vida de Jesus foi toda dedicada ao próximo. Você não viu em passagem nenhuma Jesus prejudicando as pessoas. Por fim, vamos ao foco da palavra. Os filhos de Corá saem de Sião rumo a Jerusalém para adorar o nosso Deus. Então, eles saem para adorar ao Deus, o nosso Deus vivo. Nesse trajeto, tem bem ao meio do caminho o vale por nome de Baca. Então, para ir adorar a Deus, teria que atravessar este vale de Baca. Bem ao meio do caminho tem um vale. É necessário atravessar o vale de Baca. Lugar de choro, lugar de pranto, lugar de aflições, lugar de perseguições. Porventura, este vale de Baca está sendo este local do qual está sendo a sua travessia neste momento? Quantos estão atravessando o Vale de Baca? A passagem por ali era de extrema dificuldade, porém era necessário, porque era o único caminho para se adorar a Deus. Quantas das vezes nós buscamos lugares mais fáceis, buscamos pessoas que sejam mais leves? Quantas das vezes nós buscamos templos que não exigem tanto de nós? Pessoas que te preparam simplesmente para viver no mundo, mas não te preparam para morar na glória. Porque o caminho de ir para o céu continua sendo estreito. Então, não precisa de você usar atalhos, querer passar por atalhos, buscar pessoas que se afrouxam com você,
pegam leves com você, te ludibriam com palavras leves que não sejam as palavras duras do Evangelho, porque é necessário nascer de novo, é necessário morrer para o mundo. Mas não, você acha que o Evangelho é viver dissolutamente, libertinamente. Não! O Evangelho é de santificação. O Evangelho é de abrir mão, ou seja, é de quê? De renúncias. Por fim, a passagem por ali era de extrema dificuldade, porém era necessária. Por quê? Porque simplesmente fazia parte do trajeto. Era o trajeto para se adorar a Deus. Então, os filhos de Corá saem de Sião rumo a Jerusalém para adorar a Deus. Não tinha outro atalho, não tinha outro caminho. Tinha que passar pelo Vale de Baca. Enfim, acredita-se que era o trecho mais difícil e dolorido da viagem. Era incontornável. Ou passava por lá, ou passava por lá. Ou seja, não tinha como contornar. Não tinha atalho, não tinha outro caminho. Por que você insiste em buscar outros caminhos? Por que você insiste em buscar pessoas que afrouxam para você? Porém, a palavra de Deus bate de frente com as suas libertinagens. Enfim, o Vale de Baca era conhecido como um lugar de impossibilidade humana, mas via-se, apesar da impossibilidade humana, uma providência gloriosa de Deus. Ali haviam plantas, gente, muitos devem conhecer essa planta, eu já vi dessa planta, já tive dessa planta. Para quem não sabe, eu amo flores, eu amo plantas vivas, não gosto de flores arrancadas, mas eu amo plantas vivas. Ali haviam plantas que gotejavam como se estivesse chorando. Quem já viu aquela planta que fica com a gotinha pingando na ponta da folha? Acredito que seja essa planta. Ali até as plantas gotejavam como se fossem lágrimas. Porque literalmente era um lugar de choro. Era um lugar de sofrimento. Era um lugar de sacrifício. Mas era necessário passar pelo Vale de Baca para se adorar a Deus. Hoje nós fugimos de nos sacrificar a Deus. Queremos viver nossas libertinagens e nos autotitular como crentes. Lembrando você que até o diabo é crente. Essa espécie de planta, sabe o que ela gotejava? É uma espécie de bálsamo. Então, do mesmo lugar que se havia choro, havia o bálsamo. Então, aquele gotejar daquelas plantas era, na verdade, um bálsamo. Bálsamo, para quem não sabe, significa alívio, conforto, paz, esperança e tão somente felicidade. Mas é necessário passar pelo processo de Baca, o processo do sofrimento, da perseguição, da calúnia, da exposição. Como dói a exposição. Enfim, a felicidade também, com certeza, ela traz sucesso, não traz? Enfim, para quem está ali no Vale de Baca, ambiente de impossibilidade,
E nesse mesmo ambiente de choro, desprovido de felicidade, o Senhor ali faz nascer o quê? Planta com bálsamo. Ali o Senhor faz nascer o quê? A planta que automaticamente goteja o bálsamo. Nesse tão temido vale também, quando os peregrinos passavam, aí vocês vão entender o porquê desse versículo que nós lemos no início, que diz o seguinte: a chuva também enche os tanques. Então, quais tanques, pastora? Sabe o que os peregrinos que passavam pelo Vale de Baca faziam? Eles não colocavam pedras, eles não colocavam espinhos, eles não colocavam empecilho para as pessoas caírem. Quantas são as pessoas que acham que uma pessoa, ao tropeçar na sua vida cristã, merece a morte, merece ser apedrejada? Você precisa aprender com Jesus, ou seja, a relação de Jesus com a mulher adúltera, né? Ele permitiu que lançassem pedra para matá-la por causa do pecado dela? Não, pelo contrário, ele disse o quê? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Você tem os seus, não procure expor os dos outros. Vai cuidar dos seus pecados e deixe que dos outros, os outros cuidam com Deus. Então, por fim, nesse tão temido vale, também quando os peregrinos passavam ali, o que eles faziam? Eles faziam poços. Para quê? Para que quando chovesse, abastecesse os poços de maneira que os saciasse para seguir viagem. Então, gente, os peregrinos que passaram antes dos filhos de Corá, o que eles fizeram? Eles abriram os poços. Então ali, no abrir os poços, quando vinha a chuva, eles enchiam. E ali, quando outros passavam pelo Vale de Baca, eles tinham como beber água. Naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dor. Respeita a dor dos outros, alivia a dor dos outros, não provoca mais dor nos outros. Seja alguém que alivia, seja um peregrino que deixa poços para outros que venham atrás. Enfim, o que eles faziam? Eles faziam esses poços. Para quê? Para saciar a sede dos que viriam atrás. Porque eles sabiam que era um vale temido, era um vale de dor, mas que era necessária a travessia por lá. Enfim, no trecho mais difícil, onde estava seco, improvável, sem fonte de bênçãos, sem fonte de vida, sem fertilidade, ali o Senhor entra com provisão. Faz com que quem passasse por ali, pelo vale do choro, seja abastecido para chegar ao destino. O mesmo vale de choro que Deus determina que você atravesse por ele, tem o bálsamo. Tem a água que sacia a sede. Por fim, não fuja de atravessar pelo Vale de Baca. Quantos voltam para trás? Quantos não prosseguem? Porque não querem atravessar o Vale de Baca. Hoje é Santa Ceia. O Vale de Baca talvez seja o conserto que o teu orgulho, que a tua disputa de ego está te impedindo de fazer. Ou seja, que o teu ego está impedindo você
de se corrigir, lembrando você que a palavra do Senhor diz que quando ao trazer ao altar a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vá primeiro a ele e se corrija com ele e depois efetua a tua oferta. O altar não aceita nada vindo de quem magoou o teu próximo. Não adianta você fazer do altar, procurar frouxos que afrouxam para você e subir ao altar e pregar um evangelho de quê? De ódio, de vingança. Não adianta. Não adianta enganar pessoas se você tem consertos a fazer para chegar ao lugar necessário, ao lugar de destino, atravessar pelo vale de Baca. O nome dele era glorificado ali, porque mesmo sendo um lugar de choro, as pessoas viam a provisão de Deus, a planta que gotejava, que chorava o bálsamo. Tem muita gente precisando neste momento dessa palavra, porque quantos são os que diante de um vale de Baca pensa covardemente na desistência, em voltar para trás, desistir de prosseguir? Quantas são as pessoas que neste momento estão pensando em largar tudo, desistir, porque diante de ti tem o vale de Baca para se atravessar. Ei, enfim, não é mais hora de retroceder. Não há mais tempo para retroceder. Jesus está voltando. Não há mais tempo para voltar atrás. Não há mais tempo para repensar. Não há mais tempo para retroceder. Tem que atravessar. Não pode retroceder. A palavra diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é assim que diz? É necessário passar pelo vale de Baca. É trajeto para ser percorrido. Não tem como você ser covarde de não querer atravessar o vale da renúncia, o vale da morte do seu eu, do seu ego, da sua carne, das suas libertinagens. É necessário percorrer, porque é trajeto que tem que ser percorrido. Não é mais hora de retroceder. É necessário passar pelo vale de Baca. É trajeto. O ambiente de Baca pode ser contrariedades, de choro, de sofrimento, mas é trajeto, é percurso. É de choro, pastora, é de contrariedades, mas é trajeto. Eu estou contrariada, pastora, eu estou magoada, pastora. O vale de Baca é trajeto, ele tem que ser atravessado. É o caminho para o destino. Ou seja, os filhos de Corá estavam indo rumo a Jerusalém. A Jerusalém é a nova Jerusalém de Cristo. Ou seja, rumo à Terra Santa, rumo à salvação. O vale de Baca é necessário ser atravessado. O ambiente de Baca pode ser de contrariedades, de choro, de sofrimento, mas é trajeto, é percurso, é o caminho para o destino. E o destino é o quê? A Jerusalém. Para nós é a nova Jerusalém de Deus. Então, Senhor, me dá força para atravessar este vale de Baca, esse vale de choro, de contrariedade, de perseguição, de calúnia,
de exposição, está sendo julgada, condenada, Senhor, mas que eu atravesse de cabeça erguida, porque eu sei que ali tem o bálsamo, eu sei que ali tem a água para saciar a minha sede. Não me deixa me acovardar, ó Deus. Fala isso para Deus neste momento. Não é tempo de nos acovardar, não é tempo de retroceder, é tempo de prosseguir, porque Jesus, Ele está voltando. Ou seja, nós precisamos nos conscientizar que ali tem providência, tem refrigério para a alma, bálsamo para curar as feridas. Você está fugindo de atravessar o vale de Baca, talvez seja um conserto, mas esse próprio conserto vai te trazer cura. Enfim, só não pode desistir de passar pelo caminho estabelecido, ainda que se depare com o vale de Baca. Só não pode desistir. O que não me faz desistir é a certeza que a nova Jerusalém está diante de mim e eu não abro mão da minha salvação. Desde os 16 anos no Evangelho, vale a pena, valeu a pena dedicar toda a minha vida para o Senhor. E eu vou prosseguir nesse caminho, ainda que tenha diante de mim o vale de Baca. E eu te dou este conselho: não desista diante do vale de Baca. Atravesse-o, porque ali tem bálsamo e água para matar sua sede. Que Deus te abençoe.